Olá, meus amigos, sou eu aqui novamente, o professor Gessé Cortes, e você está assistindo a mais um Gramática Descomplicada. No programa de hoje, vou cumprir um prometido, né? Fazer a correção da prova da DEPEN. Então, você me acompanha, então? 13 questões, coisa rápida, com exceção, é claro, de 2 textos que nós vamos analisar aqui, vamos fazer juntos. Pode ser? Preparei aqui uma dobra de tela aqui, me acompanhe, para a gente poder conversar a respeito da prova, essa prova que foi realizada no último final de semana, né, último final de semana de junho, exatamente no dia 27/6/2021. Vamos lá, então? Vamos lá, então. O primeiro texto, né, abre a questão, as questões vão fazer referência, 4 referências apenas gramaticais de interpretação do texto. Então, faça a leitura comigo aqui. A Declaração Universal dos Direitos do Homem, que é certamente, com relação ao processo de proteção global dos direitos do homem, um ponto de partida para uma meta progressiva, representa, ao contrário, com relação ao conteúdo, isto é, com relação aos direitos proclamados, um ponto de parada em um processo de modo algum concluído. Os direitos elencados na declaração não são os únicos e possíveis direitos do homem, são os direitos do homem histórico, tal como este se configurava na mente dos redatores da declaração após a tragédia da Segunda Guerra Mundial, em uma época que tivera início com a Revolução Francesa e desembocara na Revolução Soviética. Não é preciso muita imaginação para prever que o desenvolvimento da técnica, a transformação das condições econômicas e sociais, a ampliação dos conhecimentos e a intensificação dos direitos de comunicação poderão produzir tais mudanças na organização da vida humana e das relações sociais que se criem ocasiões favoráveis para o nascimento de novos carecimentos, né? E, portanto, para novas demandas de liberdade de poderes. Para dar apenas alguns exemplos, lembro que a crescente quantidade e intensidade de informações que o homem de hoje está submetido faz surgir, com força cada vez maior, a necessidade de não se ser enganado, hesitado ou perturbado por uma propaganda maciça e deformadora. Começa a se esboçar contra o direito de expressar as próprias opiniões, o direito à verdade das informações, certo? Então, beleza, ele vai fazer algumas recomendações. Por exemplo, considerando as estruturas linguísticas e os sentidos do texto anterior, julgue os próximos itens. No trecho, com relação ao conteúdo, isto é. Aí, no caso aqui, na hora de rabiscar e tal, deixa eu pegar uma caneta aqui para deixar bem claro para você. Então, aqui tem 2 vírgulas, tá? Então, eu tenho uma vírgula aqui e uma vírgula aqui, tá? Com relação aos direitos proclamados, tá? Fecha aspas. Aí ele vai perguntar, é facultativo o uso das vírgulas para separar a expressão isto é, que foi empregada com o mesmo sentido de a saber, ou seja. Bom, já de imediato eu posso dizer para você, o texto está sendo interrompido. Toda interrupção do texto com isto é, quer dizer, data vênia, por exemplo, deve ter, no caso, a separação por vírgula. A vírgula que, se você assistir uma das minhas aulas, eu chamo de vírgula da entrada e vírgula da saída. E essa vírgula, ela não é facultativa, ela é uma vírgula obrigatória. Por quê? Porque você está interrompendo o pensamento do texto. É uma vírgula altamente intuitiva, mas uma vírgula que deve ser aplicada por obrigação. Então, é a vírgula que interrompe a linha do pensamento. Notem que, se você prosseguir a leitura, fazer uma leitura fluida, ela vai ficar assim, ó. Com relação ao conteúdo, e aí uma vírgula, com relação aos direitos proclamados, quer dizer, ele vai começar a explicação. Como ele começa a explicação, vírgula na entrada e vírgula da saída. Ela não é facultativa. A afirmativa está errada, certo? Mais uma. No trecho, aí ele dá o trecho, e de especial, o que nos chama atenção é essa relação aqui do que se criem, tá? Ele vai perguntar, caso o C, ele diz, seria mantida a correção gramatical, caso o C fosse deslocado para imediatamente após o verbo. Ele quer colocar criem-se, tá? Bom, se você estudou colocação pronominal, você sabe que o que, como pronome relativo, que é o caso aqui, ou como conjunção integrante, não importa, como qualquer conjunção subordinativa, ele atrai o pronome C para perto dele, para sua posição proclítica.
ele está sugerindo uma ênclise de forma equivocada, tá? Então, a afirmativa está errada. O que atrai o pronome oblíquo em qualquer circunstância, tá bom? Muito bem. E aí algumas questões sobre a interpretação do texto. Olha como estava simples. Infere-se do texto que inovações tecnológicas, como as que configuraram as relações do homem com a informação, são um dos elementos que ensejam, quer dizer, cooperam para uma, né, ampliação, ensejam uma ampliação de perspectivas sobre limites de direitos individuais e coletivos. Correto, né? Se você fizer a leitura lá, ele consta. E notem aqui, segundo o autor do texto, na Declaração Universal dos Direitos do Homem estão elencados os direitos possíveis e cabíveis a um tipo de homem específico. Qual que é esse direito? Esse homem histórico, quer dizer, ao longo da história, esse direito humano, certo? Muito bem, aqui, né, o cargo 8, agente federal de execução penal. Aí nós tivemos duas questões de redação oficial. Uma delas fazendo menção, é claro, né, do último formato, né, da última edição, obrigado, do Manual de Redação Oficial da Presidência da República, que diz o seguinte, olha a questão 5. De acordo com a última edição do Manual de Redação Oficial da Presidência da República, a distinção entre aviso, memorando e ofício foi abolida, passando-se a adotar o termo ofício para única nomenclatura para todos os expedientes com o objetivo de uniformizá-los. Criou-se, então, o padrão ofício. A afirmativa está correta. Então, o aviso, o memorando, eles foram extintos para um único modelo, o modelo ofício. E aqui no número 6, eu julgo aí uma pegadinha, né? Nas comunicações oficiais para a autoridade de hierarquia superior à do remetente, correto? Deve-se utilizar, no caso, respeitosamente, correto. Então, você vai usar a mesma hierarquia e para pessoas com hierarquia abaixo a sua, atenciosamente, né? Agora, o respeitosamente para superior. Só que, exceto, que está escrito lá no Manual de Redação Oficial, exceto o presidente da República. Por quê? Porque supostamente o presidente está no topo do poder executivo, ele não tem ninguém superior a ele, entende? Então, exceto o presidente da República. Por quê? Porque ele não tem ninguém superior a ele, ele vai escrever só atenciosamente para todo mundo. Só que note que ele coloca uma preposição aqui, ó, exceto para, quer dizer que o único que não se submete a isso ou melhor, o único que você não deve fazer isso, perdão, né? Essa que é a ideia, né? Exceto para o presidente da República. Não, você vai comunicar-se com o presidente da República, então você vai comunicar só como respeitosamente. Por quê? Porque o presidente da República está acima de todos. Então, a maneira como ele construiu aqui, ela está errada, certo? Mais uma aí referente aos textos. Vamos lá? A casa de detenção feminina era antiquada, embolorada, lúgubre e sombria. O chão da sala de admissão era de cimento, sem pintura, com a sujeira dos sapatos de milhares de prisioneiras. Policiais e inspetores de polícia incrustada na superfície. Disseram para eu me sentar no banco da frente, na fileira da direita. De repente, ouviu-se um estrondo do lado de fora do portão. Várias mulheres se aproximavam da entrada, esperando que o portão de ferro se abrisse. Enquanto as mulheres que tinham voltado do tribunal estavam em pé do lado de fora dos portões de ferro, fui levada para fora da sala. Lá havia o mesmo piso de cimento imundo, paredes e azulejos amarelados, descorados e duas escrivaninhas velhas de escritório. Uma inspetora branca e robusta estava no comando. Quando eu descobri, entre os papéis agrupados na parede, um cartaz de pessoas procuradas pelo FBI, com a minha fotografia e descrição. Ela o arrancou de lá, arrancou da parede, tá? Eu ainda estava esperando naquela sala suja quando houve a troca de turno. Outra agente prisional foi avisada para me vigiar. Ela era negra, jovem, mais nova do que eu. Usava cabelos crespos naturais e, ao se aproximar, não demonstrou nenhum tipo de arrogância. Foi uma experiência que me desarmou. No entanto, não foi o fato dela ser negra que me surpreendeu. Foi seu comportamento sem agressividade e aparentemente solidário. Imaginando que eu pudesse ser capaz de obter dela alguma informação sobre a minha situação, perguntei por que a demora
era tão longa, ela não sabia detalhes, disse, mas achava que estavam tentando decidir como me manteriam separada da população prisional. Seu pressentimento era de que eu seria colocada na área de prisão reservada para mulheres com transtornos psicológicos. Olhei para ela com incredulidade. Para mim, prisão era prisão. Não existia gradação de melhor ou pior. Certo? Aí ele propõe o seguinte: com referência às ideias e aos aspectos linguísticos do texto precedente, julgue os itens a seguir. Vamos lá? Sem alteração de sentidos originais do texto, o vocábulo enquanto, que introduz o terceiro parágrafo, poderia ser substituído por a medida que. Bom, necessariamente não precisaria ler o terceiro parágrafo. Mas note, enquanto as mulheres que tinham voltado do tribunal, note que enquanto dá uma ideia temporal, tá? Se você substituir por a medida que ele propõe ali, ela vai dar uma ideia de a medida que proporcional. Então, essa mudança não pode ocorrer, tá? O enquanto que é temporal não pode ser trocado por proporcional. A proposta de imediato já está errada, tá? Note aqui, os últimos parágrafos do texto evidenciam que a agente prisional enviada para vigiar a autora do texto tinha detalhes acerca da área da prisão para onde esta seria levada, mas preferiu não os revelar, né? Errado. Ela diz que provavelmente eles iriam para a área psiquiátrica, de psiquiatria. Ela falou que para ela não tinha diferença, que não existia gradação. Prisão era prisão, tá? Então, há detalhes, sim, que ela sabia do que estava acontecendo, tá? Olha, 9. A descrição do espaço é um recurso utilizado pela autora para criticar o ambiente prisional em que se encontra, certo? Então, note, o ambiente era feio, o lugar era gasto, o cimento não era pintado, o azulejo era descolorido. Todas essas fazendo descrições, de uma certa forma, né, tornando o lugar, na sua aparência, né, deplorável, feio, etc. Certo, então? Olha o 10. Infere-se do texto que a autora se sentiu desarmada e, portanto, menos desconfiada devido ao fato de a agente prisional referida no quarto para ser negra. Não, ela falou que ela se sentiu desarmada pelo fato dela ser educada, pelo fato dela agir como igual, não pelo fato dela ser negra ou não. Isso não a deixou menos desconfiada dela. O que deixou menos desconfiada é o fato dela ter tratado ela com uma determinada educação, com uma determinada forma que ela se identificou. Olha o 11. Em suas duas ocorrências, no terceiro parágrafo, o texto, o vocábulo lá faz referência à parede da sala em que está fixado o cartaz de fotografia. Não, né, cara? Porque, veja bem, olha só o primeiro. O primeiro diz lá, fui levada para fora da sala. Lá havia, quer dizer, aqui, esse lá é a sala, tá? E aqui, sim, é a parede da sala. Na parede, quando eu descobri, entre os papéis grudados na parede, em cartaz, um cartaz de pessoas procuradas pelo FBI, com a minha fotografia e descrição. Ela o arrancou de lá, quer dizer, arrancou da parede. Então, não, né? O lá não faz referência ao mesmo lugar, tá? Então, tá errado. Sem prejuízo da correção gramatical do texto, a primeira ocorrência da preposição de, no trecho com a sujeira, deixa eu localizar aqui, com a sujeira dos sapatos de milhares de prisioneiras, poderia ser substituído por dos, da seguinte maneira, com a sujeira dos sapatos dos milhares de prisioneiras. E agora, cara? Pois bem, notem que milhares não faz a concordância com prisioneiras, tá? Prisioneiras é uma descrição das mulheres, contudo, milhares aqui faz o papel do numeral substantivo, tá? E o numeral substantivo, então, ele suscita concordância. Então, a sujeira dos sapatos dos milhares, do mil, entendeu? Então, esse milhar tem a sua concordância no masculino. O que isso quer dizer? Que a concordância ficaria correta, tá? Sem prejuízo da correção gramatical. A primeira ocorrência do pronome de, que seria esse daqui, ó, de milhares, aqui não há especificação, poderia ser substituída por dos, da seguinte forma, com a sujeira dos sapatos dos milhares de prisioneiros. Ficaria meio estranho ao ouvido, mas o milhar suscita concordância do masculino, por quê? Porque aqui trata-se de um numeral substantivo e não um numeral adjetivo,
No numeral adjetivo, o que você faz? Você concorda com o substantivo em questão. Neste caso aqui, dos sapatos deles, dos sapatos dos milhares de prisioneiras. Prisioneiras, sim, que daí especifica as prisioneiras no caso. Mas aí o milhar é um numeral substantivo. Então, meus amigos, eu tenho numeral substantivo e numeral adjetivo. O numeral substantivo desempenha a função do substantivo. Então, ele suscita concordância e não ele necessariamente tem que concordar com ninguém, tá? Diferente do numeral adjetivo, que é o que normalmente a gente manipula. Lembra da letra da música? A primeira namorada. A primeira namorada. Na verdade, a namorada é difícil de esquecer. A primeira namorada. Trata-se do numeral adjetivo, certo? Agora, quando eu digo assim que o primeiro a chegar será levado, tá? O primeiro a chegar. No caso aqui, quem vai ser levado? O primeiro. Então, nesse caso, é o numeral substantivo. Independente se for menino, se for menina, se for homem, se for mulher, a gente vai fazer a concordância no masculino, tá? Então, a sujeira dos sapatos dos milhares, no caso de prisioneiras, certo? E, claro, tinha que ter uma palavrinha, né? Em CESP, né? Então, a gente sempre diz, né? A questão de sinônimos, a questão desses vocábulos em CESP, eles têm que estar sempre estudados, com alteração, sem alteração de sentidos. A palavra lúgubre, no primeiro parágrafo do texto, poderia ser substituída por fúnebre, correto, cara. Então, a palavra lúgubre é sinônimo, sim, de fúnebre. 13 questões, assim encerramos a correção, né, do... Deixa eu descartar aqui para eu não perder o meu slide, certo? Assim encerramos a correção da prova da DEPEN, tá? Espero que você tenha gostado, tá bom? Ainda estou improvisado aqui, eu não vou falar do meu computador, porque senão vai virar novela, né, cara? Eu não estou pedindo computador, o cara fala, vamos mandar o computador. Não, tá consertando, cara, estamos colocando um SSD nele, estamos turbinando ele, entendeu? Mas eu ainda estou nessa condição aqui, não tenho meu editor de vídeo, então fiz aqui como se fosse uma transmissão pelo Meet, tá bom? Espero que você tenha gostado. Eu sou o professor Gessé Cortez e essa foi a correção da prova da DEPEN. Espero vocês para os próximos vídeos. Um abraço e até a próxima.